Boa noite, povo de Deus. A paz. Sai do seu lugarzinho, cumprimente seu irmãozinho, sua irmãzinha que veio na casa de Deus buscar a Deus junto com você. Seu irmão em Cristo que vai morar com você no céu. Oh, glória. Amém, povo de Deus. Somos aqui para mais esse dia de culto abençoado, onde eu creio, meu irmão, que você vai sair daqui mais perto de Deus do que quando você chegou. Amém, não amém? Amém, a paz do Senhor. Tomar cuidado para que o nosso amor não se esfrie, não se apague. O amor, ele é um sentimento que pode se esfriar, pode se apagar. Então vimos ali com a Mical algumas coisas que aconteceram, que levou a Mical, que amava Davi, olhar para ele e desprezar, né? Então toda aquela situação acontecendo. No segundo domingo, domingo de Santa Ceia, falamos do amor proibido de Aminon pela sua irmã, sobre o incesto. Falamos nesse dia sobre os problemas que adoecem. Aminon, ele estava angustiado ao ponto de começar a adoecer, emagrecer. Então nesse dia nós falávamos dos problemas que às vezes adoecem as pessoas. Falávamos também da coragem de Aminon, porque ele abriu o coração para o seu amigo, dizendo para ele que estava apaixonado, né, pela tua irmã, sua meia-irmã, mas infelizmente, tomando o conselho errado, ele foi por um caminho que certamente não agradou o Senhor, e o resultado disso que depois a aversão que ele teve pela Tamar foi maior do que o amor que ele sentira, né? Aí nesse dia finalizamos a mensagem falando do malefício das coisas que começam errado. Semana passada falávamos sobre o tema, né, da mensagem, o amor não enxerga sacrifícios. Vimos ali que Jacó, ele trabalhou 7 anos por Raquel, e a Bíblia vai dizer que aos seus olhos, olha só, era um evento que acontecia sobre Jacó, aos seus olhos foram como poucos dias, pelo tanto que amava. Então o amor, ele tem essa pegada de amenizar, porque ele não enxerga o sacrifício, né? Mas quando o amor ele se esfria, mais os problemas, mais as coisas vão se escalando. Então se o meu amor se esfria, seja por Deus, seja pelo ministério, seja pelo meu marido, pela minha esposa, pelo meu filho, por alguém, então quanto mais o meu amor vai se esfriando, então mais os problemas eles vão se escalando, mais os problemas vão se tornando mais difíceis. Já o amor, ele tem essa qualidade. E hoje vamos falar também mais sobre o amor e aprofundar em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos lá então, vamos lá. 1 de Crônicas, capítulo de número 14, a leitura será pequena, vamos hoje tirar 3 reflexões para a nossa vida. Acompanhe na leitura a partir do verso de número 1, diz assim, 1 Crônicas 14, 1, e diz assim, então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e também madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros, para edificar-lhe uma casa. Verso 2, entendeu Davi que o Senhor lhe tinha confirmado lhe tinha confirmado o rei sobre Israel, porque o seu reino tinha muito exaltado por amor do seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. Esses eram o nome dos filhos que tinham em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Elpelete, Nogar, Nefeg, Jafia, Elisama, Beliada, Elifelete, só nome diferente, né? E ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, e o que ouvindo Davi logo lhe saiu ao encontro. Diga amém, gente. Então vamos lá, é somente esse texto, essa perícola que vamos trabalhar aqui hoje. Então eu quero chamar a atenção para você de algumas coisas. Vamos lá. Eu quero convidar a igreja, através dessa mensagem, imergir, né, navegar em uma da fase da vida de Davi, porque isso daqui é uma fase, é um momento da vida dele.
Eu falava hoje pela manhã que às vezes nós, quando imaginamos o rei Davi, na grande maioria das vezes nós imaginamos já ele como rei, né? Já imaginamos o Davi pronto, mas só que o Davi, assim como eu e você, Davi ele foi um processo. Davi ele foi formado, né? Ele foi uma pessoa que foi formada na tua jornada, assim como nós também estamos sendo formados. Tudo aquilo que às vezes Deus permite pelo teu conhecimento acontecer, né? Imaginemos assim, aquilo ali tem um caráter de pedagógico, vamos dizer assim, de ensinamento. Deus ele traz ensinamento, Deus ele traz, se nós vivemos o processo, nós vamos amadurecendo, melhorando, vamos dizer assim, desenvolvendo como pessoa, como servo, como obreiro e tal, aquela coisa toda, que eu não vou entrar nos pormenores aqui. Então, quando nós olhamos para Davi, pelo menos eu tenho a sensação de quando eu olho para Davi, quando eu vou falar de Davi, quando eu vou imaginar sobre Davi, eu imagino o rei formado. Mas só que Davi, ele foi um processo, ele foi algo que foi sendo formado. A diferença, em um dos textos bíblicos, né, a diferença de Davi do início para o final do seu reinado. Por exemplo, Davi, quando ele estava ali começando, né, já tinha alguns homens com ele, a Bíblia vai dizer que Nabal negou dar pão aos seus homens. A Bíblia vai dizer que Davi se enfureceu, e qual que era a ideia de Davi? Ir até Nabal e matar Nabal, né? Ele queria tirar a vida daquele homem. Mas só que quando a gente vê Davi já um pouco já mais maduro do reino, já tendo as 12 tribos lá, quando Absalão tentou tomar o reino de Davi, que ele precisou fugir, a Bíblia vai dizer que quando, né, Simei apedrejava, xingava, quando eu falo xingava, amaldiçoava, aquela coisa toda, a Bíblia vai dizer que a postura de Davi foi muito diferente. Enquanto com Nabal, ele queria matar Nabal, se vingar de Nabal, fazer o Nabal pagar, né? Agora, enquanto ele já era rei e tal, aquela coisa toda, ele falou, quando o capitão perguntou para ele, você quer que vá lá e tal, aquela coisa, ele falou, não, deixa que isso daí, com outras palavras, Deus trata, Deus faz, deixa Deus tratar com isso daí. Isso a gente observa que a personalidade de Davi amadureceu, mudou. Assim também é na nossa vida, nós que vivemos processos, nós que estamos abertos a viver, a permitir que Deus os forme, às vezes no início, fomos como meninos, né? A gente tem aquele impulso daquela hora e tal, não nos controlamos muito e tal, e aquela coisa, mas à medida que vamos vivendo, amadurecendo, deixando Deus nos formar, então a nossa vida ou a nossa postura, ela vai se dotando de posturas diferentes. Isso mostra o quê? Que Davi desenvolveu. E como que começa, né? Eu falava hoje pela manhã, como que tudo começou? Tudo começou na vida de Davi, e isso aqui é importante porque nós vamos falar de propósito hoje. Como que, né, Deus chegou a Davi? Como que Davi chegou ao trono? Então, tudo começou quando Deus escolheu Davi através da sua essência. Irmãos, são 3 pontos na nossa vida, para que a gente viva propósito. Primeiro, essência. Deus ele vai olhar para quem nós somos, o que eu sou, e Deus ele vai olhar para o nosso interior. Por isso que Deus às vezes ele espera tanto da nossa transformação, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. Por isso que a gente vê Jesus chegando para Pedro, trabalhando com Pedro, né? Então essa essência, ela conta muito, porque quando Deus escolheu Davi, Deus não escolheu Davi pelas suas capacidades ou qualidades, não. A Bíblia vai dizer que Deus olhou para Davi e enxergou o coração dele, a essência dele. Quando Samuel foi ungir Davi, que Samuel virou eis aí ungido e tal, que era o Eliabe, ele falou, não, Deus falando com Samuel, eu não olho como o homem vê, que o homem vê as coisas externas, eu olho para aquilo que está no interior, eu olho para aquilo que está dentro. Então, o Davi, para se tornar esse cara formado, um dia Deus viu nele uma essência, e é essa essência que Deus ele também continua procurando hoje, né? Aquele interior, o homem que Davi, que a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi pela essência, esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto para que Davi vivesse o propósito da vida dele é que, inevitavelmente, já diferente de Deus, os homens, eles observam qualidade. A qualidade que Davi tinha abriu portas para que ele, então, ele desenvolvesse, para que ele se tornasse rei. Quando deram a ideia para Saul, Saul, escolhe alguém que toque bem, aqueles homens viraram e falaram, olha, temos benjamita e tal, aquela coisa toda, esse é um cara de gentil presença, cinzudo em palavras, aí vai falar valente, aí vai falar que Deus era com ele, tocava bem. Preparado para a minha vida, o que Deus tem preparado para nós, o que Deus tem preparado a cada um de nós. Então, primeira coisa, uma das coisas que faz muitas pessoas se perderem no meio da tua caminhada, é as pessoas perderem o seu propósito, de ser, vamos dizer assim, de ser útil ao reino, de ser útil para Deus, de ser útil em relação às almas, de ser útil, vamos dizer assim, em relação ao reino de Deus. Por quê? Porque quando nós olhamos, presta atenção aqui, gente, quando nós olhamos para os propósitos da nossa vida, então peraí, eu posso trabalhar lá no mundo circular, mas eu tenho o propósito de Deus lá e eu vou levar a mensagem do Evangelho. Então, quando nós nos voltamos e compreendemos, espera aí, por que um dia a palavra de Deus me alcançou, porque eu acreditei, porque eu chorei, porque eu aceitei Jesus, aí compreendemos que somos carta viva de Deus e tal, aquela coisa, e Deus quer me usar lá no meu trabalho, Deus quer me usar assim e tal, aquela coisa, e quando nós começamos a compreender que Deus ele tem um propósito através da nossa vida, então começa a acontecer o quê? Nós começamos a entender que as coisas que acontecem na nossa vida vai ter algum sentido, tem algum motivo, tem algo por que aquilo está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, por que isso está me acontecendo agora, pastor? É para quê? Para eu desenvolver minha fé, porque Pedro ele vai dizer que a nossa fé deve ser provada, como o ouro também é provado, mas que a fé é mais valiosa que o ouro. Então, peraí, então se eu entendo, se eu tenho essa compreensão de propósito na minha vida, né, e eu pego, poxa vida, Deus tem um propósito na minha vida, sabe qual que é o meu propósito, e eu compreendo o meu propósito é ganhar alma, pastor, meu propósito no reino é sarar as pessoas, o meu propósito no reino é trazer as pessoas para o Evangelho, o meu propósito no reino, pastor, é eu ser uma mensagem de Cristo, por causa do meu grande testemunho que Deus fez na minha vida, o meu propósito de vida, pastor, é ali, pastorear, meu propósito de vida é ele. Então, quando nós entendemos propósitos de vida, quando nós entendemos propósito, as coisas vão fazer sentido para nós. De alguma forma as coisas vão fazer sentido. Agora, se nós não entendemos propósito e invertemos isso na nossa vida, aí as coisas que acontecem não faz sentido. Agora, se eu entendo o propósito, então as coisas, a gente vai começar a encaixar, é como quebra-cabeça, é como uma engrenagem, até falei isso na sexta, é como uma engrenagem que começa a se encaixar. Olha só, eu entendo o propósito de Deus, Deus através disso tem provocado isso, então as coisas têm feito sentido, ou então as coisas fazem sentido, e por isso agora eu começo, por causa do meu propósito, eu começo a compreender. Olha só, se nós estamos focados no propósito de Deus para nossas vidas, o que a Bíblia vai dizer assim? O que a Bíblia vai dizer? Qual que é a outra coisa que acontece? Nós estaremos ligados nos sinais. Isso é interessante, por quê? Porque no meio da nossa caminhada, o Senhor ele também vai nos dando e nos confirmando através de sinais. Então olha só, o Davi no verso de número 2, a Bíblia está dizendo que Davi o quê? Ele entendeu que o Senhor lhe tinha confirmado por rei. Agora, se o Davi esquece o propósito, o Irão podia vir e tal, e aquela coisa toda e tal, ele não ia se tocar. Agora, como o Davi ele estava naquela, vamos dizer assim, naquele propósito, não, peraí, Deus tem isso para a minha vida e tal, a unção e tal, aquela coisa e tal, aí ele falou o seguinte, então as coisas começam a fazer sentido, e mesmo as coisas fazendo sentido dentro de uma perspectiva de fé, também nós começamos a estar sensíveis a sinais da nossa vida.
Então algo aconteceu, a gente pega como sinal. Algo acontece, a gente vai recebendo como sinal, como testificando o caminho e tal, e aquela coisa toda. Então as fases fazem sentido, né? E os sinais, a gente começa a ficar atento aos sinais. Espera aí, os sinais. Tanto que se nós observarmos de onde surgiu os valentes de Davi, quando Davi estava lá na caverna de Adulão. Se é uma pessoa que não compreende, sabe, vamos dizer assim, o propósito, está lá, aí só homem endividado, desanimado e tal, aquela coisa, e a Bíblia vai dizer que aqueles homens lá, Davi se pôs chefe deles, olha só. Então quando nós começamos a entender propósito, nossa, Deus tem um propósito na minha vida, né? E às vezes esse propósito na minha vida e tal, aquela coisa toda, eu começo a ter uma compreensão então do sentido, eu começo as coisas fazem sentido para nós, porque nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem, gente? A Deus. Então peraí, sabe, há um propósito de Deus na minha vida, então se isso está acontecendo assim, Deus sabe, eu não sei o meu dia de amanhã, eu não sei o que vai ser da pessoa amanhã, eu não sei o que seria se eu fizesse, se eu não fosse, se eu isso, aquilo. Então as coisas começam a ter sentido para a nossa vida, e os sinais também começam, nós ficamos atentos a sinais. A sinais. Então é por isso que diante das honrarias que o rei, né, de Tiro trouxe, que é o Irão, e diante das honrarias que o rei de Tiro trouxe, ele olha para aquelas honrarias, ele olha para o seu reino, vê o reino crescendo, e a Bíblia vai dizer que ele, olha só, que ele entendeu que o Senhor o tinha confirmado por rei. Mas por que ele compreende isso? Por quê? Porque um cara ligado em propósito. Qual que é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus tem? Então as coisas fez sentido. Olha, aí vai juntando as engrenagens. Olha o que aconteceu, eu cheguei aqui, como aconteceu e tal, aquela coisa. Aí quando vê, o rei traz as honrarias, ele vê como o reino estava. E quando vê, a Bíblia fala que Davi entendeu. Ele entendeu que o reino dele estava confirmado. Porque a pessoa que compreendeu propósito, que está ligado em propósito, não em vaidades, pessoas que estão ligadas em propósito, entendem o sentido, entendem os sinais, estão ligados no sentido das coisas, estão ligados nos sinais. É por isso que quando Natanael, ele foi chamado, ele foi evangelizado, na verdade, inclusive ele fala, peraí, mas poderá vir algo bom de Nazaré? A Bíblia, vai lá, vem e veja, né? Acho que Filipe que evangelizou ele. Aí vem e veja. Aí quando ele chega diante do Messias, o que o Messias falou para ele? Te vi debaixo do que, gente? Da figueira. E Jesus falar, te vi debaixo da figueira, foi o suficiente para Natanael reconhecer que Jesus era o Messias que havia de vir. Cara, uma coisa tão simples. Jesus simplesmente vira para ele e fala assim, eu te vi debaixo da figueira. Aí Natanael já não reconhece ele, Messias, Mestre, eu não sei muito bem como está lá agora, mas ele reconhece quem era Jesus. Olha só, numa coisa completamente simples, porque falou, eu te vi debaixo da figueira. Mas por que isso fez sentido para ele? Por quê? Porque o cara estava ligado no quê? No propósito. Então às vezes um propósito é uma palavra simples, algo simples, como o rei que trouxe especiarias, ele entendeu, ele falou, peraí, Deus confirmou o meu reino e tal, e aquela coisa toda. Aí eu pergunto ainda mais para a igreja aqui agora à noite, né? O que os discípulos como Filipe, Natanael, até que a Bíblia mostra, né? André, viram antes do casamento em Caná da Galileia em Jesus? Ali o time não estava completo ainda. O que eles viram? Porque a Bíblia vai dizer que foi no casamento em Caná da Galileia que Jesus principiou os seus sinais. O que eles viram? Que palavra eles receberam? O que testificou no coração deles, que fez eles passar a seguir Jesus, sem Jesus ter feito um milagre? Mas eles acompanharam Jesus, entraram no casamento, e ali na transformação da água em vinho, a Bíblia vai dizer que Jesus principiou os seus sinais. O que aconteceu?
Eram pessoas que, dentro da cultura da época, dentro da expectativa, dentro da fé da época, eles estavam esperando o que, gente? O Messias. Então, por eles terem essa expectativa, quando de fato Jesus chegou e tal, aquela coisa toda, coisas simples testificaram no coração dele que ele era o Messias, o Mestre. O que hoje a gente está vendo? Olha só, vocês viram o terremoto na Venezuela? O que iria se intensificar? Justamente os terremotos, as enchentes, as moléstias, as doenças, tudo acontecendo, mas um bando de gente, eu falo isso com respeito, tá? Mas um bando de gente que tudo está acontecendo, pais contra filho, filho contra pais, a fé se esfriando. O apóstolo Paulo vai falar da apostasia da fé. Muitos se apostatarão da fé, muitos se afastando da fé, se desligando da fé, deixando as coisas da fé. Aí a gente vê tudo isso acontecendo, e tem gente que lá fora, vamos dizer assim, está assim, ó, não reconhece. Agora, quem está esperando a segunda vinda de Jesus, tem percebido a cada dia que cada vez ele está mais próximo. Isso é indiscutível. Indiscutível. Jesus está mais próximo do que nunca. É claro, o tempo está, estamos mais perto do Messias. Mas vamos lá. Então, que para quem está esperando Cristo, olha só, os terremotos aumentando, a terremoto onde não tinha terremoto, guerras, rumores de guerras e tal. Cara, o mundo todinho está em guerra. O mundo todinho, só não é guerra mundial, mas o mundo todinho está em guerra. O que mais pode ser isso? A Bíblia, as Escrituras se cumprindo. As coisas. Oh meu Deus, a minha vida não é daqui. Aí você pega alguém que só no momento, o mundo está desabando e a pessoa está ali e tal, aquela coisa, e os sinais não faz sentido, as coisas não faz sentido, as coisas não faz sentido. Agora, quando a pessoa está ligada, peraí e tal, olha só o que está acontecendo, Jesus está voltando. Aí a pessoa intensifica e tal, e aquela coisa, e não sei o que, e não, e sei o que, e tal, aquela coisa. Mas por quê? Porque estão esperando, aguardando a promessa. Tem um propósito. E o propósito da pessoa está ali, está na caminhada, está buscando, está assinando, está se preparando e tal, e aquela coisa para a vinda gloriosa de Cristo, e tudo bem, e glória a Deus por isso. Então, olha só, para quem está ligado no propósito, né, de fato, então as coisas vão começar a fazer sentido, e também os sinais começarão, né, falar mais forte. Então, quando Davi ele viu tudo aquilo acontecendo, ele olhou o reino prosperando, ele entendeu. Ele teve a compreensão que o reino dele estava o que, gente? Confirmado, diga glória a Deus. Assim foi, né, vamos dizer, com Simeão, que abençoou Jesus, consagrou Jesus. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo falou com ele: olha, você não vai morrer até ver o Salvador. Aí ele estava lá, né, e tal, esperando, né, a morte. Aí aquele que esperava a morte recebeu a palavra. Então, focado na promessa, focado no propósito, né, até que eu vejo. Depois, quando ele consagrou o menino Jesus, ele que ele vai dizer? Agora eu posso ir embora, agora eu posso morrer. Propósito, ligado em propósito. A Ana também da mesma forma, né, a profetisa, ficou viúva jovem, passou o tempo no templo, né? Na época Lucas condena, porque havia 2 sumos sacerdotes, isso era impossível pela lei, então o trem estava corrompido, mas mesmo assim, aquela senhora ali todos os dias no templo, esperando a consolação e tal, e aconteceu a mesma coisa. Ela reconheceu que o Messias estava aí. Por quê? Porque estava aguardando o propósito.
Então, quando nós aguardamos o propósito, olha só, as coisas na nossa vida fazem sentido e os sinais, ou melhor dizendo, vou corrigir, né? Nós nos tornamos mais sensíveis a sinais. Agora, se as coisas para mim, sabe, pastor, na minha vida é só isso, beleza? E não tem propósito e tal, aquela coisa, não encaramos as coisas com propósito de Deus, que se Deus me escolheu, se Deus não me escolheu, se é isso e tal, aquela coisa toda, então as coisas não fazem sentido, então as coisas não têm sinal nenhum, então as coisas não querem saber de nada e tal, aquela coisa toda. Agora, quando nós temos de fato essa pegada, peraí, Davi, né? Deus, ele me ungiu como rei e tal, e as coisas aconteceram e ele compreendeu de fato. Deus me confirmou como rei de Israel. Então essa é a primeira reflexão para nós. Irmãos, e tendo o propósito de Deus para a tua vida, diga glória a Deus. O propósito de Deus na nossa vida não é acordar, dormir e trabalhar, não. O propósito de Deus na nossa vida é acordar, temos que trabalhar porque temos nossas responsabilidades, mas no meio disso, compreenda como Deus quer que você seja útil para o reino. Como que Deus quer que eu seja? Alguns são intercessores, outros estão aqui com um propósito lindo, outros Deus vai levantar, né? A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Às vezes Deus vai levantar alguém como empresário para abençoar muitas vidas e tal. Eu não sei qual que é o seu propósito, mas procure saber de Deus, em buscar em Deus qual seja o seu propósito, porque isso fará total diferença na tua vida. Isso fará total diferença na tua vida. Diga glória a Deus. Amém ou não amém, gente? Então, primeiro ponto. Então, as pessoas às vezes elas perdem muito ou se perdem no meio da caminhada porque esquecem dos seus propósitos de vida. Segunda reflexão. Vamos lá, verso de número 1 de novo. Diz assim, ó: então Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, madeira de cedro, pedreiros, carpinteiros, para o que, gente? Uma casa. Verso 2, André, coloca na versão NVI para nós. Olha o que diz o verso 2 na versão NVI, vai ficar de mais fácil compreensão. Presta atenção, vamos lá. E a Bíblia vai dizer assim, olha só, vai aparecer ali para nós. Olha lá. E assim, depois, né, das especiarias, do presente, olha lá o que a Bíblia diz. Assim Davi teve certeza que o Senhor lhe confirmou como rei de Israel, e de que estava fazendo prosperar o seu reino por amor de quem, gente? Israel. O seu o que, gente? Povo. Mais duas reflexões, vamos lá, primeira delas. Presta atenção, volta no início do verso 2 aí, André, deixa no início. Assim teve certeza de que o Senhor confirmara como rei de Israel, e de que estava fazendo vir o seu reino prosperar o seu reino por amor de Israel. O que a Bíblia está dizendo? Davi teve certeza que o quê? Que o seu reino estava prosperando por amor, Deus, a Bíblia mostrando, por amor dele ou a ele? Não, por amor a Israel. Então a Bíblia está mostrando claramente para mim e para você, que por amor de Israel, o amor aqui, o amor que é a base de todas as coisas, que por causa do amor a Israel, o reino de Davi estava o que, gente? Prosperando. Então aqui, a primeira das reflexões sobre esse verso, olha só, primeiro falamos sobre entender propósito, segundo agora, o crescimento de Davi não era mérito próprio, não foi mérito próprio, o reino não estava prosperando ou crescendo ou se exaltando por mérito próprio de Davi, só Davi. A gente está vendo ali na Bíblia Sagrada que o Davi, ele estava prosperando, sendo exaltado, sendo engrandecido, por causa do amor de Deus para com quem, igreja? O seu povo. Olha só que interessante. Então o crescimento de Davi,
Isso daqui é importante a gente falar, porque às vezes existem, eu falava hoje pela manhã, que às vezes a gente usa uma via, a gente pega uma via onde nós imaginamos que para tudo que nós crescemos, que Deus está fazendo, Deus está fazendo por causa da minha fidelidade, porque eu sou bom, porque eu oro, porque eu isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, e tal, aquela coisa, e quando vê o nosso crescimento não tem nada a ver com a gente. Às vezes o que Deus está provocando na nossa vida, você vai compreender isso, é porque há um amor dele para com pessoas que às vezes estão ali, sobre a nossa volta. Então às vezes por que Deus, por que a pessoa está quer coisa, por que o negócio está indo, fluindo, por que o negócio está indo e tal, aquela coisa toda, e às vezes porque, é o que eu falava pela manhã, porque Deus, ele não está enxergando aqui, Deus está enxergando todo, cara. E às vezes não por amor a Davi, ou porque Davi tinha mérito nisso, não que ele não tinha participação, mas não por causa disso, mas pelo fato de Davi, ele pegar e tá lá, prosperar o teu reino por amor de Israel, seu povo, ele fez prosperar, ou seja, Deus estava fazendo Davi prosperar por amor que Deus tinha pelas pessoas do seu povo, de Israel e tal, não era propriamente de Davi. Então, a fonte do crescimento de Davi era o amor que Deus tinha pelo seu povo. Olha só, cara, que a gente vem estudando sobre amor, falando sobre o amor, sobre a base do amor, o que estava fazendo Davi crescer, prosperar, ir à frente e tal, e aquela coisa, era o quê? Era o amor que Deus tinha pelo povo. E não necessariamente pelo que Davi era e tal, aquela coisa e tal, que também teve sua participação, não, mas é pelo amor que Deus tinha ao povo, seu povo de Israel. Então o que eu quero que você compreenda comigo aqui nessa noite? Que às vezes o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o meu crescimento, o meu desenvolvimento, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, estará relacionado ao amor de Deus pelas pessoas. Então Deus pode fazer crescer, prosperar, pode te exaltar, seja como for, como o entendimento você tiver, e às vezes esse crescimento, esse prosperar, às vezes esse exaltar, como Davi estava passando, não tem nada a ver contigo, porque você é bom, porque eu sou bom, porque isso, porque bam, porque... Não, às vezes esse crescimento que Deus está provocando na nossa vida, é por quem está em nossa volta. Deus está enxergando todo. Olha isso, Ronaldo. Então por que às vezes Deus, pegou Davi, exaltou Davi, cresceu o reino, prosperou o reino, por amor daquele povo que estava lá junto com Davi, que Deus estava abençoando ele e tal, e aquela coisa toda. Então eu quero que você compreenda o seguinte, olha só, olha para o pastor aqui, presta atenção. Olha só, olha isso, Anderson. Quantas pessoas que estão aqui junto comigo agora, quantas pessoas foram movidas, sustentadas por Deus, para que você estivesse aqui nesse exato momento? Quantas pessoas Deus moveu, prosperou, honrou, para que você estivesse aqui, sentado nesse templo aqui, recebendo a palavra de Deus. Às vezes o pastor que evangelizou o missionário, sei lá quem, porque eu fui evangelizado pelo meu pai, que foi pelo missionário. Olha só, eu Anderson, fui evangelizado pelo meu pai, que me levava para a igreja por força, que tinha os pastores que estavam lá, que foi fruto do ministério missionário, que o missionário foi fruto de outro, que acho que é presbiteriano, que foi outro, que teve um que um dia chegou no Brasil e pregou. Mas o que eu quero para você, que você pense comigo é o seguinte: quantas pessoas Deus precisou sustentar na hora da dor, na hora da dificuldade? Quantas pessoas Deus precisou, como Davi, às vezes exaltar, deu graça na pessoa, para a pessoa entrar na presença, crescer, desenvolver, e ali pregar o evangelho, sair em missões? Quantas pessoas Deus precisou sustentar, fazer, para que eu e você estivéssemos aqui agora?
Talvez na sua linha, vamos dizer assim, de participação para que você tivesse aqui, às vezes lá atrás Deus deu o livramento a alguém, para que essa pessoa que recebeu o livramento evangelizasse alguém, que chegasse o evangelho até você, até eu. Então é a mesma coisa que o Senhor, Ele falou. Então às vezes vamos dizer assim, pastor e tal, e aquela coisa, o pastor, e não sei o quê. Mas às vezes tudo aquilo que Deus estava proporcionando na vida do ministério do pastor lá atrás, ou seja, de quem for, foi para que o quê? Para que um dia, por amor a nós, porque eu nasci em 1992. Alguns aqui são mais velhinhos que eu, mas independente do que foi, quantos anos antes a pessoa que te evangelizou, que te ganhou para Jesus, ela tinha quando você era criança? Ou que evangelizou o seu pastor? Ou que evangelizou o pastor do teu pastor? Ou que evangelizou o evangelista que te evangelizou? Ou que evangelizou seu pai? Ou que evangelizou sua mãe? Cada um tem uma história de conversão. Olha isso, quantas pessoas? E tudo isso só foi possível por quê? Porque Deus deu graça, porque Deus sustentou, porque Deus cooperou. Ali na questão era reino, hoje é igreja. Deus foi lá, abençoou, e abençoou. E abençoou por quê? Não era por causa da pessoa em si, porque Deus estava olhando como todo. Então, para que a gente estivesse aqui hoje, muitas pessoas foram movidas, sustentadas, exaltadas por Deus. Agora eu quero que você pense comigo a segunda reflexão. Então Deus moveu tantas pessoas por nós. Agora, Deus, Ele quer te mover também por pessoas. Diga glória a Deus. Você tem que ter isso, irmão. Como igreja de Cristo, como igreja do Senhor, eu e você tem que ser movido, sabe, por Deus, por pessoas, seja qual área for que Deus te guia, que Deus te instrua. Mas eu e você também, a gente tem que ter essa pegada aqui, por pessoas. Deus sustentou pessoas por nós. Agora, até falava isso com o Luiz essa semana, trocava uma ideia com ele. Agora é a nossa vez. Agora é a sua vez. É a nossa vez que Deus está nos sustentando, está nos abençoando, está te trazendo à igreja, está te dando saúde. Isso já é, vamos dizer, provisão de Deus. Deus já não está nos guardando, já não está nos dando livramento, já está capacitando. A uns Deus tem levado mais profundo, a outros Deus está segurando na base, a outros Deus está fazendo algo especial. Mas tudo isso, qual que é o intuito? É porque, pastor, Deus está me prosperando por causa disso e tal, aquela coisa, Deus me colocou tal, aquela... Não, tudo porque o quê? Estratégia de Deus. Para que eu e você também seja a resposta para a vida de pessoas lá fora, seja onde for. Para que as pessoas olhem para a gente e falem, caramba, fulano, sabe, é de Deus. Aí começa a ser tocado por Deus. Aí o fulano é de Deus, eu sou de Deus. Aí agora Deus quer a minha vez de Deus me usar. Então me usa, Senhor, me usa. Então esse é o verdadeiro propósito da igreja santa de Deus. Esse é o verdadeiro propósito. Esse é o verdadeiro propósito. Então hoje Deus tem te sustentado, às vezes tem te prosperado, em alguns casos Deus tem dado a liberdade às pessoas, para que justamente porque Deus me ama e Deus é bom, não, é porque Deus ama pessoas que serão alcançadas por intermédio das nossas vidas. E que assim como um dia precisou sustentar alguém para nos alcançar, hoje Ele está nos sustentando para que a gente entenda o nosso propósito aqui nessa terra e consequentemente levemos o Evangelho de Cristo, né, seja para quem for. Diga glória a Deus, só. Porque a nossa descendência aqui, no máximo 100 anos todo mundo já... 100 anos todo mundo, se Jesus voltar, está debaixo da terra. 100 anos no máximo. A geração já virou. E os futuros que estarão aqui, serão fruto do Evangelho em nossas vidas agora, se promovendo nelas. Posso ouvir um glória a Deus? Então pessoas de amanhã serão respostas suas.
Então por isso que Deus, por amor, Ele abençoou, né? Abençoou o Davi e tal, mas só que o que eu quero mostrar para você é que não tinha nada a ver com Davi, o negócio era por amor do povo que estava lá, que Deus tinha propósito com eles. Então o que Jesus ele vai ensinar, e aqui a gente compreende algo, ó, o que Jesus vai ensinar? Que aquele que quiser ser maior, Jesus manda fazer o que, gente? Servir a todos. A Bíblia fala que o maior abençoa quem? O menor. Mas só que só é possível se nós tivermos, pô, cara, beleza, o meu propósito não é só eu vim viver, então, meu propósito também, cara, deixa eu cooperar para o reino. Como eu vou cooperar para o reino? Aí começamos a fazer sentido, aí como Pedro e tal, Jesus indo lá, insistindo com Pedro, depois Paulo dentro da prisão, falando que ele era embaixador do reino de Cristo lá. Então, olha só, com outras palavras, é o que? Eu e você nos oferecermos por pessoas. Se ofereça, meu irmão, se doe, porque até coloquei aqui no esboço que às vezes nada está sendo por nós ou para nós, tudo o propósito é as vidas que Deus quer alcançar através de nós, a vida que Deus quer alcançar através de nós. Então, sabe, coloque esse propósito, meu Deus, hoje, sabe, vou trabalhar essa semana e tal, mas o meu propósito, meu Deus, essa palavra e tal. Então, quem que Deus está tentando alcançar através da tua vida? Quem que Deus está enviando para se abrir com você? Quem que frequenta o seu ambiente de trabalho, a sua empresa, o seu comércio? Quem entra contigo? Quem conversa contigo? Quem são as pessoas que às vezes estão ali conosco ali e tal, aquela coisa, te assiste, te acompanha e tal, aquela coisa. Irmãos, são essas pessoas que talvez Deus tenha te sustentado por amor delas. É por amor delas. Para que através da nossa vida, de alguma forma, elas sejam o que, gente? Alcançadas. Diga glória a Deus. Agora, sobe aqui, João e Angélica, sobe aqui no altar para mim. Vem cá os dois. Estou terminando, amém ou não amém, gente? Estou terminando. Agora presta atenção, vem aqui os dois, vem aqui o casalzinho. Fica aqui no tapete, aqui, cuidado com o buraco aí, para vocês não caírem lá embaixo. Olha só, presta atenção, verso de número 2, pode ser na versão NVI antes, segura aí na versão NVI, vamos lá, André, né? Olha lá o que diz, assim, Davi teve certeza que o Senhor confirmava e de que estava fazendo o seu reino, gente, seu povo. Agora olha só que reflexão forte, olha só, suponhamos, o Sr. João aqui é o Davi, amém, Sr. João? E a Angélica aqui está representando todo o Israel. Agora olha para o pastor, presta atenção. Que sentido, pensa comigo assim, olha só, qual que é o motivo? Se Deus amava Israel, claro que ali tem a questão monarca, né, e tal, qualquer coisa, mas vamos lá, se Deus amava Israel, por que Deus concentrou tanto em Davi? Se Deus amava Israel, Deus vai lá e abençoa tanto a Davi. Não, olha só, por que Deus abençoou tanto, prosperou tanto, como está fazendo aí, exaltou. Em 2 Samuel 7, a partir do verso de número 7 ou 8, eu não me lembro agora, a Bíblia vai dizer que Deus envia o Natan até para Davi, ele fala assim, Davi, eu te tirei de trás da malhada, eu te exaltei e te coloquei como chefe do meu povo. O próprio Deus falando para Davi. Então, Deus de fato, ele exalta Davi e coloca Davi, vamos dizer assim, como rei, a patente mais alta de Israel, mas só que era por amor de Israel. E por que Deus fez isso? Porque, sabe, Deus por amor de um, ele exalta o outro, né? Por que Deus, ele fez isso? Qual que é o sentido disso? Deus ama o povo e exalta Davi, Deus abençoa Davi e não o outro e tal, aquela coisa toda. Então aqui eu quero terminar a mensagem falando para você o seguinte, olha só, presta atenção. Porque de Davi, olha só, irmãos, porque de Davi, eu até já falei um pouquinho disso, de novo, né? Como de manhã eu já falei um pouquinho disso, porque de Davi iria emanar tudo o que Deus tinha
para Israel como nação. Então, através de Davi abriu o caminho. Através de Davi o povo firmou-se o reino, porque o reino de Saul já não estava aquilo, né? Através de Davi o trono foi estabelecido através de Judá. Através de Davi, né, foi ele que olhava para o povo, intercedia pelo povo, não que não teve falha, não é isso que eu estou falando. Então, através de Davi, olha só, através de Davi emanou tudo aquilo que Deus tinha preparado para Israel, através da vida de um. Por isso que eu estou falando com vocês. Então, por amor, Deus abençoou Davi, e de Davi emanou, vamos dizer assim, todas as bênçãos dos céus para Israel. Toda a fé foi começando a, se estruturar e tal, o tabernáculo que Davi fez e tal, e aquela coisa. Então tudo isso emanou, ou não sei, né, como que eu falaria, emanou, né, vamos dizer assim, de Davi, cara. Tudo isso fluiu de Davi. Olha só, foi de Davi que fluiu para o povo. Deus exalta Davi, para quê? Para fluir. Então Davi, por isso que os homens vão dizer para Davi, eu não me lembro a referência, nem citei pela manhã, que os homens falou assim, quando eles enfrentaram os irmãos do gigante, ele falou: Davi, você não vai sair mais com a gente da peleja, para que não se apague a lâmpada de Israel. Olha o que Davi representava para aquele povo. Ele era como uma lâmpada para Israel. Você não vai sair para a batalha para que não se apague a lâmpada de Israel, porque Davi quase morreu na batalha. Olha isso. Então Deus, ele escolheu o Davizão e ele falou: Davizão, de você vai emanar tudo, por amor desse povo, vai emanar o que precisa emanar, né, para o povo e tal, aquela coisa toda. E é essa visão que eu quero passar para você nessa noite. Porque quando Deus falou para Abraão: Abraão, olha, sai da tua terra, da tua parentela, uma das promessas que Deus deu a Abraão foi dizer para Abraão o seguinte: Abraão, se tu, ok, igreja, uma bênção. Então o propósito, quando Deus moveu Abraão, foi o seguinte: Abraão, você vai ser uma bênção. Você tem que acreditar que através da tua vida irão bênçãos para as pessoas. Deus vai emanar de você bênçãos em nome de Jesus, irmãos. A gente tem que crer nisso, acreditar nisso. Meu Deus, através da minha vida eu vou ajudar a pessoa que vai lá e vive comigo, e de alguma forma Deus vai emanar alegria, vai também através da minha vida. A gente precisa crer: o Senhor, meu Deus, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me sustentar, e através da minha vida as pessoas vão ter um encontro com a paz, as pessoas vão ter um encontro com o Senhor. Através da minha vida o Senhor vai manter o casamento de alguém unido, através da minha vida o Senhor vai abençoar alguém, através da minha vida alguém vai ser, vamos dizer assim, abençoado, preparado, sei lá o quê. Mas o que eu quero que você proponha no teu coração é o seguinte: você será uma bênção em nome de Jesus. As vidas serão abençoadas através de você. Poxa, pastor, Deus, poxa, tem me preparado, tem me prosperado, tem de alguma forma. Então, através da minha vida, sabe, pessoas. E eu até falava pela manhã: é por isso que a gente vê pessoas aí, né, tal, e aquela coisa toda que pelo menos eu já vi alguns vídeos, pessoas, né, bem sucedidas, falando o seguinte: eu poderia largar isso para lá, mas só que eu entendo, sabe, que Deus, ele espera isso de mim. Eles entendem que Deus, de certa forma, fez algo por ele, mas não por ele, mas para que as outras pessoas fossem alcançadas também. Amém, São João? Então, é isso que eu quero que você compreenda: que você é uma bênção em nome de Jesus. Que através de você, pessoas serão abençoadas. Que através da tua vida tem a capacidade de emanar coisas boas para a vida das pessoas. E se Deus tem te prosperado, por que não chegar e abençoar? Por que não chegar não e presentear? Se Deus tem te prosperado, por que não chegar e falar assim: olha, eu vou te ajudar nessa jornada? Se Deus tem te ajudado, tem te dado visão, por que não chegar e ajudar alguém? Por que não? Porque é justamente esse o propósito, talvez, pelo qual Deus está
nos sustentando aqui hoje, para que eu e você e nós sejamos uma bênção para o povo que Deus quer alcançar. Diga glória a Deus. Então se coloca de pé um minuto aí e pegue na mão dessa pessoa e fala: você é uma bênção. Vai lá, pega na mão dele, vai lá, desce lá, Sojão, amém, o Senhor é uma bênção, aleluia, em nome de Jesus, o Senhor é uma bênção. Vai lá, sai do lugar de vocês, fala para essa pessoa: e você é uma bênção, seja tu uma bênção, seja tu uma bênção. Vai, fala com ela.